Fala galera, tudo bem? Coloquei meu timer aqui para tentar, né, não passar do tempo. Vamos para mais uma aula de Química B aí, beleza? Vi que vocês tiveram uma semana de folga. Espero que tenham aproveitado para adiantar umas coisas, para trabalhar outras. Felizmente ou infelizmente, continuo sendo eu o professor de Química B, professor Léo, beleza? Pessoal, no primeiro módulo de Química B, o que a gente viu? A gente trabalhou soluções e propriedades coligativas. Lembram daquelas 7 primeiras aulas? Eu fiz um slide mais ou menos esse e mostrei que a gente trabalhou com soluções e propriedades coligativas. Nesse segundo módulo, vão ser mais 7 aulas, beleza? Antes de algum simulado que vocês vão ter. E essas 7 aulas vão se tratar de outros 2 temas fundamentais da química, que são a termoquímica e a cinética química, beleza? A parte de Química B, como eu disse, estuda físico-química, que são assuntos desse tipo, beleza? Pessoal, além de serem 2 assuntos muito maneiros, que eu gosto bastante, termoquímica e cinética são assuntos que caem bastante nos vestibulares por aí. Principalmente termoquímica aqui na Federal, ela gosta de cair, gosta de sempre dar uma cobrada em lei de Reds, etc. assim, que vocês vão ver o que é, caso vocês não tenham lembrado. Mas ela sempre dá uma puxada para esse lado na segunda fase, uma questãozinha, uma letrinha ali, sabe? Aí A e B pegam uma letra B para falar de termoquímica, mas é sempre ter esse assunto fresco na cabeça, beleza? Cinética da mesma forma, um pouco menos, mas também é super importante, principalmente para outros vestibulares. Enem também costuma dar uma olhadinha em cinética mais sabe, chegar mais junto, beleza? A gente vai começar com termoquímica nas primeiras 4 aulas, e depois nas últimas 3 aulas a gente trabalha com cinética. Eu vou tentar, do mesmo modo que eu fiz com soluções, eu vou tentar trazer uma lista de exercícios para termoquímica e uma lista de exercícios para cinética, beleza? Também vou tentar prometer que elas sejam mais curtas do que 71 exercícios, talvez uns 57. Fica aí a sugestão, beleza? Mas eu vou tentar dar uma encurtada e separar um pouquinho melhor os exercícios. Só para falar de soluções, ninguém vem me procurar tirar dúvidas até o dia que hoje, 15 de junho. Então, tentem dar uma olhadinha na lista, beleza? Tentem procurar o Tira Dúvidas também, que é a professora Carol. Firmeza? Vamos lá então, galera. O que é termoquímica? Termoquímica, gente, é o estudo da quantidade de calor absorvida ou liberada durante as reações químicas, beleza? Tem uma parte, a química é uma ciência puta gigantesca, uma parte dela estuda justamente isso, a quantidade de calor que você tem quando você que é absorvida ou liberada quando você faz uma reação química. Por que existe esse calor absorvido ou liberado? Para entender isso, a gente precisa entender, galera, o que é fazer uma reação química. Quando a gente faz uma reação química, você tem reagentes gerando produtos. Os reagentes, eles têm uma certa composição. O que eu quero dizer com isso? Você tem o reagente que ele faz algumas ligações entre si que caracterizam ele. Por exemplo, se você tiver hidrogênio, você vai ter hidrogênio, uma ligação hidrogênio, beleza? Se você quer formar os produtos, você precisa quebrar as ligações dos reagentes, e para isso você gasta energia, você fornece energia, e para rearranjar esses átomos e formar o produto. Quando você forma o produto, quando você faz uma ligação química, você libera energia para o sistema. Esse desbalanço entre absorver energia para quebrar as ligações e ceder energia para formar as ligações é o que a gente estuda na termoquímica, é esse fluxo de calor. Porque sempre vai ter uma diferença entre o conteúdo de calor que você tinha antes e o conteúdo de calor que você tinha no final, beleza? Eu trouxe um videozinho que mostra muito bem isso, que é bem fofinho. Vou abaixar a voz da moça inglesa, mas o que ela faz? Ela tem hidrogênio e oxigênio dando água. Se você já é espertinho, você já está ligado o que acontece, mas vamos lá. No início, você tem duas moléculas de hidrogênio 2 para oxigênio 2. Esses átomos, foi o que eu disse, eles são arranjados de que maneira? Você tem hidrogênio se ligando a hidrogênio por uma ligação, e você tem oxigênio se ligando a oxigênio por 2 ligações, beleza? Quando você dá energia para esse sistema, essas ligações são quebradas, você começa a fazer uma reação química, e esses átomos são rearranjados.
Quando você forma ligações químicas diferentes, ou seja, você saiu de hidrogênio e hidrogênio, foi para hidrogênio e oxigênio, quando você forma essa nova ligação, que caracteriza a molécula de água, aliás, quando você forma essa nova ligação, você cede energia para o sistema. Então, é justamente isso. Você tem um desbalanço entre o que você absorve e o que você libera durante uma reação química. E é justamente isso que a termoquímica estuda. Beleza? Um conceito fundamental que vocês precisam entender para entender termoquímica é a entalpia. É a mesma coisa de você querer entender futebol sem entender o que é gol. Você não pode entender termoquímica sem entender o que é entalpia. Beleza? O que é entalpia? É o conteúdo calorífico de um dado sistema a uma pressão constante. Como assim? Você tem lá o sistema que eu acabei de mostrar do hidrogênio e oxigênio. Esses sistemas têm uma quantidade específica de moléculas de hidrogênio e oxigênio andando por aí, batendo nas paredes, com uma certa velocidade. E você tem, além de você ter essas moléculas andando com uma certa velocidade, você tem os elétrons e os prótons dessa molécula. Essa conjuntura, esse sistema, tem uma energia, tem um conteúdo de calor. Por quê? Porque a entalpia é justamente proporcional à energia cinética, ou seja, a energia que tem a ver com a velocidade que os átomos estão andando, e a energia potencial do sistema, que se correlaciona com a energia dos prótons e dos elétrons, beleza? Cada sistema vai ter uma entalpia específica. Por quê? Porque cada sistema vai ter uma certa energia cinética, uma certa energia potencial. E uma coisa super importante que caracteriza assim o cerne da entalpia é que a entalpia é uma função de estado. O que isso quer dizer? Que ela só existe um valor de entalpia para um determinado sistema. Se você tem dois sistemas, obrigatoriamente você vai ter dois valores de entalpia diferentes. Como assim? Vamos pegar o sistema hidrogênio e oxigênio. Perdão, pessoal, minha voz está falhando um pouco. Tô sem água aqui. Mas vamos continuar. Se você tem o sistema hidrogênio e oxigênio. Nesse sistema, as moléculas estão com uma certa energia cinética. Vamos supor que você tem hidrogênio e oxigênio a 25 graus Celsius. Nesse sistema, você tem as moléculas estão numa certa energia cinética andando por aí com uma certa energia potencial também. Se você toda essa energia caracteriza a entalpia do sistema hidrogênio e oxigênio a 25 graus Celsius. Se você eleva essa temperatura a 100 graus Celsius, você já muda completamente a configuração do seu sistema. Elas vão ter outras quantidades de energia cinética e outras quantidades de energia potencial. E, obviamente, você vai ter uma entalpia diferente, beleza? Então, para cada sistema, você vai ter uma entalpia diferente. Isso é fundamental que vocês entendam, beleza? E é justamente por isso que tem uma consequência muito bacana da entalpia ser uma função de estado. É que a variação de uma entalpia A para uma entalpia B, ou de uma entalpia inicial para uma entalpia final, sempre vai ser o que você tem no final menos o que você tem no início. Por quê? Porque, veja, se a entalpia só depende do que você tem no início se a entalpia só depende do sistema que você tem, o sistema inicial vai ser sempre o mesmo. O sistema final vai ser sempre o mesmo. Não importa se você passou por 15 processos, por 2 processos ou por um processo só. Aqui no vermelhinho. Não importa se você passou, não importa se você passou por esse processo vermelho, pelo processo azul ou pelo processo verde. O que você tem no início, você tem no final. Beleza? E o que importa para a avaliação de entalpia é justamente essa diferença, ok? E essa é uma coisa muito interessante. Não importa o caminho, a diferença entre duas entalpias vai ser sempre a mesma. E também, pessoal, isso é bem importante frisar, eu vou frisar aqui de novo, para cada sistema você vai ter uma entalpia diferente, beleza? A variação de entalpia, pessoal, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a entalpia propriamente dita é impossível de ser medida. Você não tem um medidor que funcione para medir entalpia. Veja, se você quer medir temperatura, como é que você faz? Você pega um termômetro e mede. Se você quer medir a pressão, o que você faz? Você pega um barômetro e mede a pressão.
Se você quer medir a entalpia, você pega um entalpiômetro e mede a pressão? Não, não existe esse equipamento, porque a entalpia é algo impossível de se medir diretamente, tá? Eu sei que lá na, na apostila tem uma equaçãozinha. Aquela equaçãozinha tá certa, pessoal. Só que vocês têm que entender que aquela equação é uma equação um pouco mais complexa, porque ela é o resultado de vários pressupostos termodinâmicos. Porque você não tem, beleza, você tem como medir a pressão e a variação de volume, mas você tem como medir a energia interna? Tem algum medidor de energia interna? Não é direto essa relação, entendeu? Aquela relação que você tem na apostila, ela existe, ela é verdadeira, a partir de um certo pressuposto. E esse pressuposto vocês vão ver lá na parte de termodinâmica, beleza? O que é importante aqui é entender que é impossível de medir a entalpia diretamente por um método experimental, ok? O que a gente faz então? A gente mede a variação dela, porque a variação da entalpia é possível medir experimentalmente. Por quê? A uma pressão constante, a variação de entalpia ela se converte toda em calor. Ou seja, se você faz uma reação a uma pressão constante e você obtém um calor resultante dessa reação, esse calor tem o valor da entalpia, beleza? É o calor trocado durante o processo. Como a gente faz para medir isso experimentalmente? A gente usa a física nesse caso. A física é meramente uma ferramenta que os químicos usam. Brincadeira. Lembra lá na termodinâmica que vocês estudaram os fluxos de calores entre dois corpos? Que você tem um corpo quente, um corpo frio, e tem um determinado calor, você vai ter o famoso Q macete. Aqui é a mesma coisa, só que o que a gente chama de ΔH, justamente porque o ΔH é esse calor trocado durante o processo. Belezinha? Conseguiram me entender? E outra coisa muito importante que vocês têm que entender aqui é o seguinte. Beleza, eu meço o ΔH. Só que ainda me resta duas coisas. Como é que eu sei a entalpia final e a entalpia inicial? Tem duas variáveis aqui. Consegue entender? Você consegue medir o ΔH, só que você não consegue medir, novamente, a entalpia do estado final, nem a entalpia do estado inicial. Para fazer isso, pessoal, a gente convenciona que a entalpia do estado inicial vai ser zero. Em alguns casos, ok? Em alguns casos. E quais casos são esses? Os casos onde os reagentes são substâncias simples. Estão no estado padrão, na verdade. Em geral, as substâncias simples. A gente vai ver isso, eu não queria comentar isso, mas como está na apostila é importante. A gente vai ver isso na próxima aula com mais detalhes, que a gente vai falar do estado padrão, vai falar de alotropia, etc. Mas aqui entendam que quando para químico dá uma chunchada e diz que quando é uma substância simples, a entalpia vale zero. É a mesma coisa, pessoal, de criar uma escala diferente. Lembra? Vamos pegar um exemplo da temperatura, que não tem nada a ver, mas vocês vão entender. Tem duas escalas de temperaturas famosas. A que a gente usa no nosso dia a dia, que é os graus Celsius, e a escala Kelvin, que a gente usa na ciência. A escala Kelvin vai do zero ao infinito. O grau Celsius, ele vai do zero ao infinito, só que ele também tem o negativo. Por quê? Porque ele é uma medida relativa. O Celsius pegou e falou assim, não, quando tiver o gelo fundindo é 0 graus. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Quando a entalpia quando tem reagentes que são substâncias simples, a entalpia vai ser zero, beleza? E, portanto, sempre as medidas de entalpia vão ser medidas relativas. Vão ser sempre relativas a esse estado inicial zero, ok? Vai ficar mais claro na próxima aula, eu prometo, mas aceitem isso por hora, ok? Que entalpia no estado para substâncias simples, ela vai ser zero. Se você definir algo como zero, você sabe que a variação de entalpia é a entalpia final, ok? Isso para uma reação de formação, que é aquela reação onde você forma um produto a partir de substâncias simples. Todos os reagentes vão ser zeros, o ΔH, obviamente, vai ser o ΔH final. Sabendo disso, a gente chega em outra expressão muito famosa também, que a gente vai ver na próxima aula. Não quero ficar me alongando muito nisso, embora já tenha passado 14 fucking minutos da aula. A expressão mais comum de calcular o ΔH é essa aqui, que envolve esse ΔH de formação, que é o ΔH da reação vai ser a somatória do ΔH dos produtos, de formação dos produtos,
vezes, obviamente, o coeficiente estequiométrico deles, menos a somatória do ΔH dos reagentes, de cada reagente, vezes o coeficiente estequiométrico de cada reagente, beleza? Nada mais é do que, quimicamente, você falar que o ΔH é a entalpia dos produtos, ou seja, o conteúdo calorífico que você tem no final, os produtos, e o conteúdo calorífico que você tem nos reagentes, ou seja, o conteúdo calorífico que você tem no início, beleza? Ó, essa equaçãozinha aqui é a mesma, só que agora, em vez de tratar final e inicial, a gente está tratando de química, produtos e reagentes, beleza? E é justamente isso que fala das equações químicas. Quando a gente tem uma reação, a gente mede a variação de entalpia observando justamente isso. Observando o estado inicial, que é a entalpia dos reagentes, e observando o estado final, que é a entalpia dos produtos. Beleza? A forma convencional de escrever as reações químicas é essa aqui, ó. A mais B dando C mais D, um exemplo genérico. E aí tem o ΔH do ladozinho. O ΔH vem escrito dessa forma, ΔH igual, mais ou menos. Esse sinal é fundamental, ele é muito importante, vocês vão entender mais pra frente por quê. Mais pra frente, assim, no mesmo slide. Mas enfim, um módulo e a unidade do ΔH, quilocaloria por mol. Eu já também vou explicar o por mol daqui a pouco. Basicamente, o que você faz é a mesma coisa. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, beleza? Essa é uma forma de representar. Se a gente representa desse modo e a gente sabe que o ΔH é a entalpia dos produtos e menos a dos reagentes, a gente chega ao raciocínio que existem duas relações em relação à variação de entalpia. A primeira delas é quando a entalpia dos reagentes, ou seja, a entalpia do estado inicial, o conteúdo calorífico do estado inicial dos reagentes, beleza? É maior que a entalpia dos produtos. Nesse caso, você vai ter uma variação negativa da entalpia, porque o termo negativo aqui, ó, reagentes, que é o termo negativo aqui, tá vendo? Vai ser maior que o termo positivo, portanto o ΔH sempre vai ser negativo. Quando isso acontece, a gente dá o nome de reação exotérmica, beleza? Para a reação que está acontecendo. O caso contrário é o seguinte, quando, gente, sabe onde está o óleo? Para mim é a mesma coisa com esse pontinho aqui. Por isso que às vezes eu dou uma rabiscada no lado só para saber onde ele está, viu? Desculpa. Mas enfim, continuando. O caso contrário é quando a entalpia dos reagentes é menor que a dos produtos. Quando isso acontece, você tem um ΔH positivo, beleza? Por quê? Se esse termo é maior que o termo negativo, o final vai ser sempre positivo, beleza? Quando isso acontece, a gente dá o nome desse tipo de reação endotérmica. Aí você para, olha e me pergunta, por que não existe ΔH zero? Se isso acontecesse, se existisse esse ΔH zero, a gente teria o seguinte caso. Olha para essa equaçãozinha aqui, até apaguei para escrever de novo. O que ela nos diz? Que o ΔH da reação é o ΔH dos produtos menos os reagentes. Se isso aqui for zero, quer dizer que a entalpia dos produtos, ou seja, a entalpia do estado final, tem que ser igual à entalpia do estado inicial. Ou seja, a entalpia dos produtos tem que ser igual à entalpia dos reagentes. Eu acabei de dizer que só existe uma entalpia para uma determinada situação do sistema. O sistema é composto por uma composição, uma temperatura, uma pressão e etc. Se eu digo, quando eu estou num raciocínio, se eu digo que a entalpia dos produtos é igual à entalpia dos reagentes, é a mesma coisa que eu dizer que os reagentes são a mesma coisa que os produtos. Eles estão na mesma condição, têm a mesma composição e a mesma quantidade. Beleza? Se eu digo que os reagentes são as mesmas coisas que os produtos, o que eu estou dizendo? Que não tem reação. O que é fazer química, galera? Fazer uma reação química é você transformar algo em outra algo. Você está quebrando ligações e formando outras. Se você tem a mesma coisa que você no final do que você tem no início, você não tem reação no meio do caminho. É a mesma coisa que você deixar lá parado, não vai acontecer nada. Beleza? Então, ΔH zero não existe. Porque para ele existir, você teria que ter uma reação que não é uma reação. Isso não tem sentido nenhum. Beleza? Tá explicadinho aqui no slide, caso vocês tenham se perdido. As reações exotérmicas que eu acabei de falar são aquelas que liberam energia. Beleza? Nesse caso, é aquele caso que eu acabei de colocar. Ó. ΔH, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Beleza?
gerando esse ΔH negativo aqui. Toda vez que o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Uma reação exotérmica libera energia durante o processo, beleza? Tenham isso em mente, é muito importante. Se você encontra uma equaçãozinha química dessa maneira aqui, você tem a equação, e aí do ladinho você tem o ΔH e um termo negativo aqui, você tem que bater o olho e falar assim, esse negócio é uma reação exotérmica. Primeira informação que você tira, beleza? Não importa se esse N aqui vai ser 0, vai ser 1 ou vai ser 1 milhão, o que importa é que ele é negativo, beleza? O valor dele vai importar quando você for fazer cálculos, etc. Mas o fundamental é você entender que quando ele é negativo é a reação exotérmica, beleza? Uma forma de entender esse negativo aqui, ou de entender o ΔH, lembra, o ΔH é o calor que foi trocado, beleza? É pensar que o ΔH pode ser produto ou reagente. Essa é a segunda maneira de escrever uma reação, pensando que o calor trocado vai ser produto ou reagente. No caso da reação exotérmica, perdão de novo, galera. No caso da reação exotérmica, o calor ele é produto. Por quê? Você mistura A com B, gera C mais D e ainda libera calor. É como se o calor fosse o produto, justamente. O calor está sendo liberado conforme a reação está acontecendo. O calor está vindo junto com os produtos. Então, ele também pode ser considerado um produto. Beleza? Essa é uma maneira... Eu prefiro essa maneira, porque para os raciocínios, ela faz total sentido, galera. O que é uma reação exotérmica? Está liberando calor. Então, é como se o calor fosse o produto. Beleza? Essa é uma segunda maneira de escrever as equações, ok? E, de novo, você pode escrever tanto o calor assim, ou a quantidade de calor que foi liberado. O resumo é, a reação entre A e B gera produtos C e D, liberando calor, ou ainda liberando tantos quilocalorias. Beleza? A reação exotérmica também pode, quase pulei um slide aqui. A reação exotérmica também pode ser vista por gráficos. Por quê? Se eu tenho um gráfico de entalpia por um eixo aqui, esse eixo geralmente é coordenada de reação ou caminho da reação, também tem alguns escritos. Na apostila também tem um gráfico assim. Você vai poder obter informações legais. Por quê? Os reagentes sempre vão ser o estado inicial, beleza? Os produtos sempre vão ser o estado final. No caso das reações exotérmicas aqui, o que você está fazendo? Você está transformando reagentes em produtos. Você está saindo de um nível de mais alta energia, mais alto conteúdo calorífico, e indo para o nível mais baixo, com menos conteúdo calorífico. Para onde vai essa variação de energia? É como se você saísse de 100 e fosse para 10. Para onde vai os 90? Ele é liberado para o sistema. Beleza? Quando você faz uma reação exotérmica, o calor resultante dessa reação, o calor liberado dessa reação, ele vai ser liberado para o sistema que ele está inserido. Beleza? E, de novo, quando a reação é exotérmica, o estado final é menor que o estado inicial. Belezinha, galera? A reação endotérmica é justamente o oposto. E justamente eu quero dizer exatamente o oposto. Na reação exotérmica, os reagentes são menos energéticos que os produtos, gerando um ΔH positivo. Outra coisa super importante. Se o ΔH, se você bater o olho na equaçãozinha aqui química, que você já está se acostumando como é, e ver que o ΔH é positivo, tu tem que olhar e falar assim, esse negócio é endotérmico. Beleza. Você pode tirar infinitas outras conclusões. A primeira delas é que é uma reação endotérmica. Beleza? Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Quando o ΔH é positivo, a reação é endotérmica. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. De novo, colocando isso de outra maneira, agora o calor vai ser um reagente. Por quê? Agora, para a reação acontecer, ela precisa pegar A, juntar com B e absorver um pouquinho de calor. Ok? É a mesma coisa aqui. Só que em vez de ele estar liberando calor, ele está absorvendo calor. E a gente lê dessa maneira.
A reação entre A e B gera como produtos C e D. Eu botei o linha só para vocês não se confundirem. A reação entre A e B gera C e D, absorvendo o calor durante o processo. Ok? No gráfico, você consegue ver a mesma coisa. O HF continua sendo os produtos, o HI continua sendo os reagentes. Só que agora você está saindo de um estado de menor energia e indo para um estado de maior energia. Se fosse 10 aqui e 100 aqui, de onde veio esses 90 que foram absorvidos? Do sistema. Só que agora perceba, o sistema não está recebendo energia, ele está cedendo energia à reação química, ok? Então vocês têm que sempre se ligar nisso. A reação está absorvendo energia, só que o sistema está perdendo energia. Se a reação está cedendo energia, é o sistema que está recebendo. Então é sempre essa via de dual troca. Na reação endotérmica, o sistema pega energia do sistema. Se o sistema perde energia, ele está cedendo energia, ok? As palavras confundem muito. É por isso que eu prefiro mostrar para vocês o gráficozinho, fazer as setinhas para ficar bem claro, ok? Reações endotérmicas, a reação absorve calor, beleza? E o sistema é o sistema que cede esse calor, ok? Aí, pessoal, caralho, desculpa, gente, 26 minutos. Vou tentar adiantar um pouquinho aqui, mas já tá acabando. Aí, pessoal, você fala assim, tá, mas sempre uma reação entre A e B vai possuir o mesmo ΔH? Não necessariamente. Por quê? Porque tem alguns fatores que afetam a variação de entalpia ou ΔH. Os primeiros deles são clássicos, né? Temperatura e pressão. Nem preciso falar. Quando você varia temperatura e pressão, tu tá variando a situação do sistema, tu tá variando a quantidade de calor que o sistema tem, ou seja, você tá variando a entalpia. Se você varia a entalpia, você varia a variação da entalpia. Conseguimos entender? O que é entalpia? É a entalpia final e inicial. Se eu vario a temperatura e a pressão do início ou do final, eu estou variando a entalpia que eu estou começando ou a entalpia que eu estou terminando. Logo, essa diferença também vai variar, ok? Então, quando a gente varia a pressão e a temperatura, a gente varia o ΔH. Uma coisa importante se lembrar, ó, tá vendo? Onde está o óleo? Uma coisa importante se lembrar é que a pressão é mais determinante quando a gente analisa reações gasosas, ok? Ela é muito mais determinante, não que ela não seja determinante no nosso caso, mas ela é determinante quando a gente analisa reações gasosas. Justamente porque gases, vocês vão estudar, eles correlacionam-se muito com a pressão que o sistema possui, beleza? Outro fator, esse sim que é diferente. Outro fator muito importante, é a quantidade de reagente e produto. Por quê? Os valores de ΔH são diretamente proporcionais às quantidades de reagentes e produtos. É lógico, é claro. Por quê? Pensa só no exemplo. Se você reage 1 grama de hidrogênio com 1 grama de oxigênio, você vai obter um ΔH tal, beleza? Se você reagir 1 quilo, 100 quilos, 1 tonelada, você vai obter a mesma variação de energia? Você vai obter o mesmo ΔH, o mesmo calor? Não, né, galera? Se tu tá botando 1000 quilos, tu tá botando muita coisa. Então o resultado disso vai ser muito mais forte. Ok? Vai ter muita mais energia envolvida no processo. Energia em estado absoluto. Então o que a gente faz, químico, para ficar mais fácil e não ter esse problema de cada sistema ter que analisar quanto tem? Eu normalizo. Lembra que a gente normalizou já quando a gente falou de soluções lá? Aqui a gente está normalizando novamente. A gente está pegando o quanto de energia o processo tem, ou quanto o ΔH tem, em relação a quantos mols de sistema, ou quanta quantidade de matéria o sistema está possuindo. Beleza? Se você tem 100 kJ para 1 mol, se você tiver 100 mols, tu vai ter 10.000 kJ. Beleza? Sempre essa relação direta. Ok? É por isso que vocês viram lá que as unidades estão por esse mol. Justamente porque o ΔH depende profundamente da quantidade de reagente, ok? E outra coisa que ele depende profundamente, só que uma coisa muito interessante, é o estado físico do reagente. Por quê? Uma substância pura, ela possui valores de entalpia diferentes dependendo do seu estado físico. A água, ela vai ter um valor de entalpia
se ela estiver num estado sólido, se ela estiver num estado líquido ou se ela estiver num estado gasoso. Consegue entender por quê? Porque para cada estado desses, você vai ter uma condição de temperatura e uma condição de pressão diferente. Por mais que eles estejam em temperaturas iguais, você vai ter uma energia cinética diferente, você vai ter uma energia potencial diferente, ok? Então você vai ter uma entalpia diferente. Se você tem uma entalpia diferente no estado físico, você vai ter uma variação de entalpia. Embora uma mudança de estado físico não seja uma reação química, porque você não está mudando a composição, você não está quebrando nem formando ligações, você está provocando uma alteração no valor da entalpia. Se você está provocando uma alteração no valor da entalpia, você também vai provocar uma variação de entalpia. Beleza? Às vezes quando eu falo, parece meio óbvio, mas galera, é porque eu tô falando pra mim, eu treinei antes, mas se pra vocês não estão ficando claros, tentem dar uma voltada, tentem dar uma olhada melhor no slide, na apostila, para ficar mais claro, beleza? Embora não seja uma reação química, a alteração do estado físico de uma substância vai possuir um valor de ΔH, justamente porque a entalpia do início e a entalpia do final vai ser diferente, porque a entalpia do estado sólido é diferente da entalpia do estado líquido, ok? Vamos pegar um exemplo. E aí eu vou tentar adiantar essa parte, beleza? Porque ele já está acabando, 31 minutos. O exemplo é a fusão da água. Eu até coloquei água sólida aqui, gelo, entre parênteses, para vocês, né? Vai ver, vai saber. Enfim, se você coloca naquele termo, naquela equação classiquinha, você tem água sólida dando água líquida e o ΔH mais 6 kJ por mol. Olha aqui, ó, positivo. Essa reação é mais difícil você entender a letra do que entender o que está acontecendo. A reação, quando tem ΔH positivo, é endotérmica, ou seja, ela está absorvendo calor. Se ela está absorvendo calor, como é que eu posso escrever essa reação? Eu posso escrever a reação usando calor como reagente. Se eu coloco, transforma essa equação, só a notação, né, galera? O que está acontecendo é a mesma coisa. Só que agora, em vez de eu escrever dessa maneira, eu estou escrevendo dessa aqui, ó. H2O sólido recebendo 6 kJ se transforma em H2O líquido, ok? Eu não terei nada. Essa continua sendo a fusão da água sólida, ou seja, a passagem do gelo para a água líquida normal. Veja, ele está absorvendo calor, beleza? Então, para passar de um estado mais agregado para um estado menos agregado, você tem que receber calor. Sempre vai ser processo endotérmico. Só que agora vamos pensar o seguinte. Em vez de eu estar analisando essa reação no sentido de sólido para líquido, eu vou analisar no sentido inverso. Eu vou inverter a equação de cima. Eu estou pegando essa equação aqui e invertendo e transformando nessa equação aqui. Quando eu faço isso, eu transformo a água líquida agora em água sólida mais 6 kJ por mol. O quilojoule por mol está onde, pessoal? Nos produtos. Então ele está sendo liberado, ok? Troquei o slide só para poder escrever mais um pouco. Se a gente inverte o sistema, a gente tem água líquida dando água sólida mais 6 kJ. O calor está nos produtos. Se ele está nos produtos, ele está sendo liberado. Quando o calor é liberado, o ΔH é negativo, porque a reação é exotérmica. Voltando para a escrita em termos de ΔH, eu olho aqui, ó, água líquida passando para água sólida, o ΔH vai ser menos 6. Olha que interessante. O módulo do ΔH é o mesmo. O sinal é diferente. Por quê? Porque para a água sólida passar para a água líquida, ela precisa absorver 6 kJ. Para a água líquida voltar a ser sólida, ela precisa devolver esses 6 kJ. Ou seja, ela precisa liberar. É por isso que é negativo. Se você fizer esse raciocínio, você vai observar que quando você inverte uma ligação, quando você inverte uma equação química, você tem que obrigatoriamente trocar o sinal do ΔH. Porque obrigatoriamente você está trocando o calor de lugar. Se antes ele estava nos reagentes, agora ele está indo nos produtos. Se antes ele estava nos produtos, agora ele está nos reagentes. Beleza? Isso aqui, pessoal, é a segunda coisa que vocês não podem esquecer dessa aula. Qual que é a primeira? O ΔH depende da quantidade de produtos, beleza? A segunda, quando a gente se inverte uma equação, a gente troca o sinal ΔH, ok?
Isso é muito importante. É muito importante que vocês entendam por que isso está acontecendo. Não só tentem decorar, tentem entender. Se o calor é reagente ou é produto, se eu inverto, ele sai de um e vai para outro. E é por isso que o sinal muda. Beleza? A mesma coisa a gente olha aqui para a ebulição da água. Beleza? Quando está no líquido, saindo para o líquido, vai para o gasoso, ela está absorvendo energia. O ΔH é positivo. O contrário, quando a gente inverte a equação, o ΔH vira negativo. E a gente obtém o gás voltando para líquido. Ok? O resumo das mudanças de estado físico é o seguinte. Quando a gente passa de estados físicos menos agregados para estados físicos mais agregados, perdão, quando a gente está no estado físico mais agregado e passa para um estado físico menos agregado, a gente tem que fornecer energia para que esse processo aconteça. Por quê? Porque para essa passagem acontecer, o sistema absorve energia, beleza? Ou seja, o processo é endotérmico. Quando a gente volta para o estado do estado menos agregado para o estado mais agregado, a gente ocorre o contrário. O processo é exotérmico, ele tem que liberar. O que é estado menos agregado? O sólido está mais agregado que o líquido, que está mais agregado para o gasoso. Se a gente vai do sólido para o gasoso, isso precisa absorver energia. Se a gente sai do gasoso e vai para o sólido, isso precisa devolver energia ou liberar energia. Beleza, pessoal? Eu sei que a aula foi um pouco cansativa. Tentem dar uma olhada em casa, tentem dar uma olhada no material, tentem olhar essa última parte que foi um pouquinho mais rápido. Desculpa estar passando um pouquinho do tempo, mas esse é um assunto bem interessante. É um assunto que vocês precisam ter em mente, os conceitos fundamentais. Eu tentei dar uma resumida, sintetizei bem, justamente para que nas próximas aulas a gente aprenda certinho como trabalhar com eles e como calcular. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima vez, galera. Falou!